A palavra quebranta, prepara os corações. Ela faz o coração arder. E aí, irmãos, com o coração quebrantado, com o coração preparado, vem a mesa, a comunhão, o partir do pão, a santa ceia, a Eucaristia. Jesus é reconhecido no partir do pão, mas porque a palavra preparou os corações. E aí os seus olhos se abriram e eles perceberam que Jesus estava com eles durante toda a caminhada. Por isso, queridos irmãos, não podemos deixar a comunhão, não podemos deixar a igreja, porque a igreja ela traz palavra, ela traz comunhão. A igreja, a palavra trabalha, prepara o nosso coração, e a comunhão, a mesa, o partir do pão nos faz reconhecer Jesus em nossa vida. E aí ocorre o quê? A mudança de direção. E na mesma hora que eles reconheceram Jesus, viram Jesus partindo o pão, viram que Jesus estava falando com eles através da palavra, na mesma hora eles se levantam e seguem de volta para Jerusalém, de onde não deveriam ter saído, onde acharam os 11 e outros com eles. Lucas 24:33. A mudança de direção, ela se dá quando Cristo se revela a nós. E essa revelação, ela vem através da palavra e da comunhão. Da palavra e da comunhão. Sem isso, nos perderemos na direção de Emaús. O significado do retorno a Jerusalém. Cristo não está no túmulo, ele está vivo. O projeto de Deus prevaleceu sobre o projeto de morte. Cristo vive, ele está no meio de nós. Olha que interessante, havia um projeto de morte, projeto de Satanás. E quando aqueles seguidores, aqueles discípulos, creram, acreditaram que o projeto de morte havia prevalecido, Cristo estava ali. E a palavra de Deus e a comunhão os levou a algo diferente do que eles estavam acreditando. Vejam, irmãos, vejam, a palavra e a comunhão. Isso é igreja. Templos podem ser fechados, mas a palavra e a comunhão, ela vive na liberdade do Espírito Santo, que é como o vento que sopra e nada pode detê-lo. Aleluia, glória a Deus. Para encerrarmos, irmãos, só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Mateus 14:19 descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Isso é muito profundo. Jesus tomou o pão, abençoou,
o partiu, entregou aos discípulos e estes que alimentaram a multidão. Ele deixou bem claro que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer a Jesus porque tiveram 3 atitudes. Primeira, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Segunda, deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Terceira, voltaram para Jerusalém correndo. Convidaram a Jesus para que entrasse em suas casas. Deixaram que Jesus assumisse a posição de anfitrião e celebrasse a ceia. Voltaram para Jerusalém correndo.